Bom dia, meu nome é Rogério Valadão. Durante a semana eu faço uma caminhada aqui no Serete Tatuapé e Deus tem me colocado palavras para falar do Evangelho, para instruir muitas pessoas que estão nessa caminhada com Cristo, né? E eu quero falar hoje sobre uma coisa que aconteceu há poucos dias que eu vi na internet. Uma moça postando e perguntando para os internautas se o que ela deveria ter feito naquela circunstância. Então eu vou falar o que aconteceu. Ela foi para um almoço numa igreja, numa determinada denominação, e o pastor lá fez uma piada com ela com relação à alimentação. Falou para ela assim, perto de todo mundo assim: ó, fulana tem que ser a última, porque se ela pôr a mão na comida, não sobra para ninguém. Isso perto de todo mundo. E ela conta que ela se sentiu muito humilhada e envergonhada daquela situação do pastor. Saiu correndo ali daquele evento, comentou com o marido dela e abandonou de estar reunindo nessa determinada igreja. E postou um vídeo. Depois de algum tempo, postou um vídeo bem magrinha e apresentando a situação, se deveria ou não continuar reunindo naquela igreja, e criticando o pastor, entendeu? Malhando ele, falando da atitude dele naquela situação, que ela não gostou, se sentiu humilhada, porque ela sentiu que estava uma prática de bullying ali com ela. Só que é interessante, é que todo mundo que vê no vídeo ali pode perceber que aquela palavra do pastor, ainda que tenha sido de humilhação, trouxe um efeito na vida dela, porque realmente ela estava precisando de fazer alguma coisa com respeito àquela obesidade dela. Ela precisava tomar uma atitude, e infelizmente teve que ter alguém corajoso para fazer uma piada que não foi muito agradável, mas que teve efeito benéfico para ela. Ela depois colocou isso na internet e as pessoas começaram a fazer comentário que aquela palavra serviu, que ela devia estar com raiva do pastor e nem deixar de reunir por causa daquela situação. E ela fazendo crítica à igreja, criticando os irmãos, a igreja e tudo em geral. Bom, o que nós podemos tirar de aproveito dessa situação? É que as pessoas, elas não entendem que Deus, Ele usa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se é Jesus falando, Ele não tem compromisso com carne. Ele não tem compromisso com a carne de querer elogiar o ego da carne ou massagear a carne. Não. Se a palavra do Espírito, ela vai vir contra a tua carne. E o que mais a gente percebe é que quando alguns líderes ou alguns pastores pegam duro com certos membros que estão vivendo uma situação errada, ele acusa o pastor, acusa o líder, acusa o irmão. Só que biblicamente essa atitude é a mais coerente, mais correta que existe. É não bajular aqueles que vivem em pecado, seja ela qual for, qual atitude que for. A verdade, ela vai sempre libertar, e ela vai vir sempre para separar o que é da alma do espírito. Aquela mulher estava precisando daquela palavra. Pena que ela não enxergou que foi Deus falando para ela, o amor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Se está sem correção, é porque não é filho. Então, assim, muitos que reúnem igrejas, lugares aí, que estão vivendo de uma maneira errada, e de repente alguns irmãos que são zelosos, eles vão falar a verdade para você. Você não quer trabalhar com isso, não? Eles vão advertir que aquela atitude tua é errada. E você deve entender que não é ela que está falando para você,
é o Espírito de Deus. Não é com ela que você tem que estar com raiva. Se incomodou a sua atitude, se incomodou aquela palavra, é porque realmente é de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela realmente vai ferir a tua carne, seu ego. Então, você que frequenta vários grupos aí e muitas vezes não aceita a palavra de certos irmãos, de liberar, que usa com franqueza para você, saiba que Deus está usando ele. É Jesus falando através dele. Quero te deixar só assim alguns segundos para uma reflexão. Jesus nunca bajulou homem algum, nem discípulo dele e nem pessoas que seguiam ele. Jesus nunca ficou ali bajulando para as pessoas ouvir palavrinha bonitinha, mas sempre foi muito sincero, verdadeiro e muito pelo Espírito advertir as pessoas sobre os seus pecados. Nunca bajulou homem. Você acha que alguém que vai servir o Senhor vai ser como? Você acha que alguém que quer servir a Deus com integridade vai ficar bajulando carne? Quem bajula não vem de Deus. Todo aquele que te bajula não procede de Deus, porque alimenta o seu ego. Então, muda a sua posição e aceite a correção, porque a correção é de Deus. Um abraço, boa semana para você.